Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre a função DataDiff, que é uma função para trabalhar com datas. Ela tem algumas diferenças em relação às funções anteriores. Ela não aparece lá na caixa de inserir função, eu digo que ela é uma função escondida. Então nós vamos conhecer a função DataDiff, conhecer os seus argumentos e como ela pode ser utilizada. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha com o nome de idade, onde vamos criar algumas fórmulas aqui para trabalhar com a função DataDiff. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que essa função ela não aparece aqui no inserir função. Se eu clicar no inserir função e procurar ela aqui, eu não vou conseguir achar. Isso significa que ela não é documentada pelo Excel. Então não vai ter aquela caixinha com os argumentos da função, não tem ajuda. A gente vai ter sempre que digitar essa função. Na página da Microsoft sobre a função DataDiff, ela diz que essa função está no Excel por questão de compatibilidade com o Lotus 123. Então pode ser que por esse motivo ela não é documentada aqui no Excel. Então vamos lá, como é que a gente vai utilizar a função DataDiff? Ela é uma função que vai servir para retornar informações de diferença entre datas, sempre começando com a data menor e depois a data maior. Essa informação retornada pode vir em dias, meses ou anos. Eu tenho aqui a sintaxe da função, data inicial, data final, unidade. Data inicial e data final aí não diz tudo, né? É o início e o final, sempre começando pela data menor, depois para a maior. E tem a unidade. A unidade, a gente tem aqui alguns tipos. Então tem o D para dia, M para mês, aqui o A é representado pelo Y, que é o year, no inglês, né? O ano. Eu tenho o YD, que são, ele diz aqui, tem uma breve introdução aqui sobre o que é cada um desses tipos. Aqui retorna dias entre duas datas, né? Tem o D aqui, mas como tem o Y, é como se os dias estivessem no mesmo ano. Aqui eu tenho o YM, então são os meses, mas como se os meses estivessem no mesmo ano, que o Y está na frente. E aqui o MD, retornar dias, mas estivessem no mesmo mês e ano. Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho com os exemplos aqui. O exemplo que eu trouxe é para calcular idade, quantidade de dias vividos, meses vividos. Lembrando sempre que o exemplo aqui que eu vou utilizar é para apresentar a função, mas você pode utilizar em vários exemplos aí de outras planilhas suas. O importante é entender o conceito da função. Então, vou começar aqui colocando o meu nome. Depois eu vou utilizar a função hoje para retornar a data atual. E aqui eu vou colocar minha data de nascimento, 8/7/81. Então, 0 a mais aqui. 8/7/81, está aqui. E aí eu vou calcular aqui, dias vividos. Eu quero saber quantos dias tem entre o dia que eu nasci aqui, 8/7/81, e hoje. Claro que eu poderia utilizar aqui uma subtração simples, mas você vai ver que o DataDiff ele tem um resultado mais exato em relação a esse cálculo. Então, ele leva em consideração um mês e um ano. Vou fazer depois um exemplo aqui. Justamente essa questão dos anos vividos, se a pessoa já fez aniversário no ano ou não, vai dar uma diferença, que não daria se eu simplesmente subtraísse um ano pelo outro. Você vai ver essa diferença daqui a pouquinho. Bom, como é que eu faço aqui? Vou começar usando aqui o DataDiff, para que ele apareça aqui, quando eu abro parênteses, o DataDiff, mas não tem nenhuma informação dos argumentos, não abre aquela caixinha. Se eu clicar no inserir função, nada, a gente vai ter sempre que digitar. Seguindo a ordem dos argumentos, eu tenho aqui a data inicial. Data inicial, lembra que é a data menor. Então, aqui data de nascimento. Ponto e vírgula. Data maior, data de hoje. Ponto e vírgula novamente. Aí eu vou dizer aqui, como eu quero esse resultado. Se é em dia, mês ou ano. Vou colocar entre aspas o D, porque eu quero o resultado em dia. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, do Enter aqui eu tenho o resultado como 12.789 dias daquela data de nascimento até a data de hoje. Eu vou aproveitar aqui, porque as outras formas são muito parecidas. A única coisa que você vai mudar aqui é esse argumento aqui, que é a unidade, que vai ser diferente. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui, vou colar aqui e vou alterar aqui. Eu não quero meses, então aqui ao invés de ser D vai ser M. Vai retornar os meses. Então, eu tenho lá 420 meses. E aqui em anos, eu vou colar novamente e vou trocar para o Y, que é o ano daqui. Ele vai retornar quantos anos? 35. Eu tinha dito que a gente vai ver uma diferença do DataDiff em relação a você simplesmente subtrair.
Porque se eu pego o ano 2016 menos 1981, dá 35. Agora, vamos considerar que a data aqui, ó, que eu não fiz aniversário ainda. Que eu vou fazer aniversário, por exemplo, no dia 15. Dou um Enter. Corretamente, a função me retorna 34, porque eu não fiz 35 ainda. Agora, se eu pego o ano de uma data aqui e subtrai pela outra, vai dar 135. Então, essa é a vantagem de você usar o DataDiff, que ele conta exatamente, levando em consideração o mês também. Então, vamos voltar aqui para o dia 8. Só fiz aqui para você ver essa diferença em que ele tem um resultado mais preciso, né? Agora, eu vou vir aqui na idade completa e eu quero fazer assim, ó. A gente vai trabalhar agora com esses outros tipos aqui. Eu quero mostrar aqui tudo numa célula só. O meu nome, Adriano, você tem tantos anos, tantos meses, tantos dias. Então, vou usar para isso a função concat. Estou aqui na versão 2016, na função de texto concat. Caso você não tenha a versão 2016, usa o concatenar, que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá, qual é o texto 1? Adriano. Texto 2, vou colocar vírgula espaço. Aqui vou colocar o texto. Você tem. Aqui está maiúsculo, né? Vou botar minúsculo. Você tem. Dá um outro espaço. E aqui eu vou entrar com anos aqui, ó. Repara aqui na parte inferior, que já tem Adriano, você tem 35. Aí aqui no texto 5 vou dar um espaço, colocar anos, vírgula, espaço. Vamos para o próximo aqui, vamos colocar os meses. Aí vou para o próximo, dar um espaço aqui, meses. Aí como o próximo ali vai ser o último, dias, vou colocar já um I aqui, e um espaço. Vou colocar o dias aqui, lá no final, espaço, dias. Vou clicar em OK. A gente vai ter o resultado aqui, ó. Então, tem lá, Adriano, você tem 35 anos, 420 meses e 12.789 dias. Só que está errado aqui. Por que está errado? Porque tudo isso aqui, ó, quer dizer a mesma coisa. 35 anos é a mesma coisa que 12.789 dias, é a mesma coisa que 420 meses. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó, minha data de nascimento é dia 8, a gente está no dia 13. Então, eu fiz aniversário dia 8, pro dia 13 são 5 dias, então ele tem que me dizer que eu tenho 35 anos e 5 dias. 0 meses que eu estou no mesmo mês, né? Fiz aniversário sexta-feira passada, então estou no mesmo mês, julho, está aqui. Como é que eu faço isso? A gente vai ter que usar esses tipos aqui, ó, para levar em consideração o mesmo mês e o mesmo ano. Então aqui, ó, vou alterar aqui, porque como eu fiz uma referência para cá, né? Quando eu alterar aqui, vou alterar aqui também. Então, o ano vai permanecer. Agora, os meses. Como é que eu faço para ele considerar meses mais no mesmo ano? A gente tem aqui, ó, o M, que é para mês. Então, eu vou utilizar o Y aqui, ó. Usando o Y aqui, eu estou dizendo para ele que eu quero levar em consideração meses mais no mesmo ano. Quando eu dou um Enter, ele dá 0. Está correto, porque eu estou no mês de julho, faço aniversário no mês de julho, estamos no mês de julho. Então, eu tenho, por enquanto, 35 anos e 0 meses. Não completou um mês ainda. E a mesma coisa vai ser aqui, para o dias. Se eu quiser levar em consideração dias no mesmo ano, eu coloco um Y aqui. Ó. Então, YD, dias no mesmo ano, dou um Enter. Agora ele me retornou corretamente aqui. Eu tenho 35 anos, 0 meses e 5 dias, que são os dias passados do dia 8 ao dia 13. Então, por isso que eu trouxe aqui o exemplo, realmente que eu digo da idade, que pode parecer simples, mas é importante para você conhecer esses tipos aqui. E depois você aplica aí nos seus exemplos aí nas suas planilhas. Bom, e para finalizar aqui, a gente vai fazer um outro exemplo legal, que é fazer uma contagem regressiva para o próximo aniversário. Aqui vai ter que ter uma condição. Vou ter que saber se a pessoa já fez aniversário. Se ela já fez aniversário, eu vou ter que contar para o próximo ano. Se não fez aniversário ainda, vai contar para o mesmo ano. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui separado, DataDiff, depois a gente junta aqui numa fórmula só. Então vamos lá. Vou fazer aqui, vamos fazer primeiro para saber se a pessoa já fez aniversário, que é o meu caso ali. Então, como ele já fez aniversário aqui, ele vai ter que contar quantos dias faltam para 8/7 de 2017, que vai ser meu próximo aniversário. Então vamos lá, vou colocar aqui igual DataDiff. Abro parênteses. Aí eu vou considerar o seguinte, ó, lembra que é sempre contando da data menor para maior. Então, como eu vou calcular para o próximo ano, data menor é a data de hoje. Está aqui.
ponto e vírgula. Agora, qual é a próxima data? A próxima data tem que ser 8/7 de 2017. Como eu já tenho essa informação aqui, do 8/7, eu também não vou colocar aqui 8 e o 7, porque depois eu quero mudar a data de nascimento, fazer outros testes, eu quero que essa fórmula mude automaticamente. Então, eu vou pegar daqui só o dia e o mês. E o ano, a gente vai pegar o ano 2016, o próximo mais um vai dar 2017. Eu tenho que juntar essas informações, que é o dia daqui, o mês daqui, com o ano daqui mais um. Como é que a gente faz isso? Usando a função data. Vou usar aqui a função data, ele vai me pedir qual é o ano. Eu não quero, estou considerando que eu já fiz aniversário, então eu quero calcular para o próximo ano. Então, vai ser o ano daqui, ó, que é o 2016, que é o ano atual, mais um, que ele vai contar para o próximo ano, porque eu já fiz aniversário. Então, aqui eu tenho 2017. Qual é o mês? Aí é o mês da data de nascimento. E qual é o dia? O dia também, função dia, da data de nascimento também, que está aqui. Então, com isso, eu estou pegando aqui, qual é o meu resultado aqui? É 8/7/2017. Ele vai contar, vai fazer uma diferença de hoje até 8/7/2017, porque eu já fiz aniversário nesse ano, ele vai contar para o próximo ano. Fecho aqui a função data, voltei no DataDiff, ponto e vírgula. Como eu quero esse resultado? Eu quero esse resultado em dias. Então, vamos abrir o aspas, colocar o D e fecho o parênteses e completei nossa fórmula. Vou dar um Enter. Ó. Eu tenho aqui, então faltam 360 dias para o meu próximo aniversário. Agora, se a pessoa não fez aniversário ainda, aí é fácil. Ó, vamos copiar essa fórmula aqui que já foi feita. Não precisar digitar de novo. Vou colocar aqui do lado, depois a gente vai juntar tudo numa fórmula só. Vou colocar o igual aqui. Aí é só tirar esse mais um, que a gente vai levar em consideração o ano atual. Então, se eu não fiz aniversário ainda, eu quero contar da data atual até a minha data de nascimento para o ano atual, né? No caso 2016. Vou dar um Enter. Aqui ele vai dar um erro. Por que ele dá um erro? Lembra que, pela sintaxe da função aqui, eu tenho sempre uma data menor, depois a maior. O que eu estou fazendo aqui é colocando a data atual primeiro, como menor, e aqui eu coloquei depois a data de nascimento, só que aqui é maior. Como eu já fiz aniversário, então ficou essa data maior primeiro, essa menor depois, por isso que ele deu erro aqui. Não se preocupe com o erro não, porque esse erro não vai aparecer, vai depender da data que a gente vai fazer esse teste aqui depois, esse erro aqui não vai aparecer não. A gente vai juntar tudo aqui depois numa fórmula, você vai ver como é que vai funcionar. Bom, então eu já tenho as duas situações aqui. Ó. Eu tenho quando eu já fiz aniversário, ele vai contar para o próximo ano, e quando eu não fiz aniversário ainda, ele conta para o mesmo ano. Agora, eu preciso de um teste aqui. Como é que eu vou testar? Eu tenho que saber se a pessoa já fez aniversário. A gente vai usar uma função C. Eu vou precisar saber se esse mês aqui do nascimento é igual ao mês atual e se a data aqui é menor ou igual à data atual. Se for verdadeiro, significa que eu já fiz aniversário. E a gente vai usar um resultado aqui, senão a gente usa outro. Então, vamos usar a função C. Aqui na função C vai entrar o E, porque eu vou ter dois testes para fazer. Então, qual é o meu primeiro teste? Eu quero saber se o mês daqui é igual ao mês daqui. Então, estamos no mesmo mês. Agora, eu quero saber o dia. Se o dia daqui, data de nascimento, for menor ou igual ao dia atual, significa que eu já fiz aniversário. Então, agora é o dia daqui, data de nascimento. Quero saber se é menor ou igual ao dia daqui. Observa que aqui ó, eu vou ter verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. Eu estou no mesmo mês e o dia que eu nasci é menor do que o dia atual. Então, estando os dois verdadeiros, significa o quê? Que eu já fiz aniversário. Voltamos na função C, coloco esse resultado aqui. E se não for verdadeiro isso aqui, se for verdadeiro, significa que eu não fiz aniversário ainda. Aí ele vai entrar nesse daqui. Mesmo estando com erro, a gente vai ver que se eu não fiz aniversário ainda, eu vou ter que trocar essa data aqui. Aí ele entra nisso daqui, automaticamente esse aqui vai passar a ser o menor e o erro não vai aparecer.
Então, vou dar um OK e você vai ver lá o 360, que é o resultado que está aqui. Eu posso também colocar um concatenar aqui, né? Vamos fazer com o E comercial para ficar diferente. Ó. Botar o E aqui. Dias. E a gente tem lá 360 dias. Faltou um espaço aqui, né? Vou botar um espaço aqui no início. Pronto. Beleza. Agora, se eu não fiz aniversário ainda, vamos passar aqui, por exemplo, vamos considerar que eu faço aniversário no dia 15. Ele já mostra lá 2 dias, ó. Porque agora aí essa data aqui é menor do que essa, não dá aquele erro. O erro só dá quando eu tenho essa data aqui sendo maior do que essa, mas ela não aparece aqui, porque se essa daqui for maior do que essa, ele executa essa fórmula aqui, contando para o próximo ano. E a gente pode aqui, ó, copiar esse DataDiff aqui, dar um Ctrl C, e substituir ele aqui, ó, no resultado aqui da função C. Vou pegar esse F15 aqui, apago ele, dou um Ctrl V. A gente colocou aqui o DataDiff aqui. E depois a gente pega o DataDiff daqui e coloca ele aqui, tudo numa fórmula só, aqui na função C. E a gente pode apagar isso daqui e eu tenho toda a fórmula aqui numa célula só, testando primeiro para saber se a pessoa fez aniversário. Se já fez, conta os dias para o próximo ano. Se não fez, conta os dias para o mesmo ano. Então, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula sobre a função DataDiff. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui simples de cálculos de data para saber a idade, mas é importante que você conheça essa função. Como eu tinha dito antes, eu digo que ela é uma função escondida, você tem que digitar. Algumas pessoas até nem conhecem que essa função existe. É uma função muito importante para calcular datas exatamente, intervalos de datas, que leva em consideração o mês e o ano. A gente tem umas unidades aqui que são bem interessantes, que você pode considerar dias no mesmo mês e ano, meses no mesmo ano, enfim, dependendo da sua situação aí, você pode utilizar tipos diferentes aqui na unidade. Fizemos aqui um exemplo de concatenar as informações, usamos aqui as informações primeiro separadas aqui, com dias, meses e anos, e depois juntando tudo em uma fórmula só. Repara que depois que eu mudei aqui para o dia 15, ele me mostra aqui total, né, que é o 34, 11 meses e 363 dias, que é quase completando 12 meses, que já passaria por 35. E aqui um outro exemplo para calcular quantos dias faltam para o próximo aniversário, fazendo um teste primeiro com C, para saber se a pessoa já fez aniversário, conta para o próximo ano, se não, conta para o ano atual. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Tá aqui no Excel. Então vamos lá, como é que a gente vai utilizar a função DataDiff? Ela é uma função que vai servir para retornar informações de diferença entre datas, sempre começando com a data menor e depois a data maior. Essa informação retornada pode vir em dias, meses ou anos. Eu tenho aqui a sintaxe da função, data inicial, data final, unidade. Data inicial e data final aí não existe tudo, né? É o início e o final, sempre começando pela data menor, depois para a maior. E tem a unidade. A unidade, a gente tem aqui alguns tipos. Então tem o D para dia, M para mês, aqui o A é representado pelo Y, que é o year, no inglês, né? O ano. Eu tenho o YD, que são, ele diz aqui, tem uma breve introdução aqui sobre o que é cada um desses tipos. Aqui retorna anteriores, ela não aparece lá na caixa de inserir função, eu digo que ela é uma função escondida. Então nós vamos conhecer a função DataDiff, conhecer os seus argumentos e como ela pode ser utilizada. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha com o nome de idade, onde vamos criar algumas fórmulas aqui para trabalhar com a função DataDiff. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que essa função ela não aparece aqui no inserir função. Se eu clicar no inserir função e procurar ela aqui, eu não vou conseguir achar. Isso significa que ela não é documentada pelo Excel. Então não vai ter aquela caixinha com os argumentos da função, não tem ajuda. A gente vai ter sempre que digitar essa função. Na página da Microsoft sobre a função DataDiff, ela diz que essa função está no Excel por questão de compatibilidade com o Lotus 123. Então pode ser que por esse motivo ela não é documentada.
Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre a função DataDiff, que é uma função para trabalhar com datas. Ela tem algumas diferenças em relação às funções anteriores.